O CD Deus no Esconderijo do Verso, você também compra na Loja Sacra, mas pode comprar aqui através da Canção Nova, 0 operadora 12 3186 2600, e você vai ajudar o projeto Dai-me Almas neste mês. O CD Deus no Esconderijo do Verso são 10 músicas minhas, 4 regravações, onde eu conto a participação da Nana Caymmi, do Fagner, da Elba Ramalho, da Fafá de Belém, a Nina Jô, a Alcione e o meu querido Zeca Pagodinho, cantando um samba lindo comigo, que se chama Amigo Onde Deus É. Essa música eu fiz quando vi o Zeca ajudando aquelas pessoas lá do Xerém, quando teve aquela enchente terrível, que perderam as suas casas, e o Zeca lá no seu quadriciclo. Você lembra dessa cena? Dele ajudando todo mundo. Eu fiquei pensando, um tempo depois, quando ele aceitou participar do meu disco, eu vou compor um samba falando daquilo que ele fez, de como Deus nos visita através de um amigo, de como Deus é presente na nossa vida através de uma pessoa. Quando nós encarnamos o amor de Deus, minha gente, a gente se torna este amor na vida dos nossos irmãos. Isso é fantástico. Você pensar que sentir-se amado gera um comprometimento em você. O fato de eu saber que eu sou amado por Deus, que Deus age com misericórdia comigo, Ele me pede esse resultado também, é que eu ofereça ao outro um pouco desse amor que Ele me dá, que eu não negligencie a minha oportunidade de passar pela vida do outro, oferecendo-lhe o meu gesto caridoso, a minha palavra construtiva, o meu amor fraterno. É assim. A comunidade dos Atos dos Apóstolos, as pessoas identificavam que ali o cristianismo estava presente por isso. Porque naquela época o cristianismo não era permitido como nós temos hoje. Hoje nós podemos falar de Jesus. Eu posso ter este programa aqui, a Canção Nova fica 24 horas no ar, anunciando Jesus às pessoas, anunciando a boa nova. Naquela época não. Eles eram proibidos. E sabe como eles se reconheciam? Quando eles percebiam que naquelas comunidades existia amor, fraternidade, justiça, os valores do Evangelho. Valores que nós precisamos resgatar diariamente, porque a sociedade está cada vez mais descrente, negligente em relação a tudo isso. Olha a corrupção do nosso país. A cada dia uma notícia nova. A cada dia a gente fica surpreso, surpreendido. Meu Deus do céu, parece que essa corrupção não tem fim. Puxaram o fio do novelo e agora o negócio vai desenrolando, desenrolando, desenrolando. Cada dia nós temos o contato com uma situação que nos envergonha e, sobretudo, que pode correr o risco até de nos revoltar. E nós pensarmos que é o dinheiro nosso, que deveria estar voltando para, através de um sistema de saúde, onde os nossos filhos pudessem ser atendidos, onde as pessoas pudessem fazer as suas cirurgias. Tantas pessoas nas listas de esperas que não terminam mais para fazer um exame, uma suspeita de câncer de seio, de mama, não tem como fazer, porque não tem condições financeiras para pagar o exame, e muitas vezes não temos o sistema de saúde, a oportunidade de fazer lá. Aí a gente vai vivendo esses desconfortos diariamente, a gente vai esbarrando nessas negligências diariamente. O mundo, essa corrupção, essa violência que toma conta do mundo, por onde hoje você liga o noticiário e você vê a violência cada vez mais presente na sociedade. Como é que nós vamos quebrar isso? Nós acreditamos no poder do Evangelho. Nós acreditamos no poder que essa palavra tem de fazer bem a quem está ao nosso lado, a quem escuta e quem está ao lado de quem escuta. É a transformação que nós podemos fazer. É a transformação silenciosa. Até essa semana, você que me acompanha sabe a confusão que eu enfrentei quando eu disse que a união civil entre pessoas do mesmo sexo não era uma questão religiosa. Muita gente ficou dizendo que eu estava a favor do casamento dos homossexuais, ou melhor, eu não. Estava dizendo que eu disse que a igreja permitia, que a igreja não podia dizer nada, que a igreja tem que aceitar o que aconteceu ali. O grande problema é que às vezes os jornalistas pegam o que a gente escreve ali e fazem uma notícia de acordo com o desejo deles, hoje em dia é muito difícil. A manchete, você vê a manchete lá no Twitter,
publica lá, fulano de tal, papapá. Você vai ler, não tem nada daquilo que foi explicitado na manchete. A manchete é para chamar a atenção. E isso aconteceu comigo. Eu me retratei lá, que eu achei que era importante fazer a distinção. Eu distingui as atribuições da igreja e do Estado, que são necessárias demais para nós compreendermos. Essa questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo, que a gente nem chama isso de casamento, nós chamamos isso de um contrato. O meu amigo, o padre Marcelo Coelho, que é um moralista, ele disse uma coisa muito sábia. Ele falou assim, a igreja tem leis que ela tolera. A lei a lei do divórcio é uma. A lei do divórcio está aí, ela foi aprovada pelo Estado. A igreja não teve como impedir a lei do divórcio ser aprovada. Por quê? Porque era uma questão que competia ao Estado. Quem é o Estado? É a presidente da República, são os senadores, os deputados federais, estaduais. São essas pessoas que nós elegemos que vão fazer as leis do Estado. Quem faz as leis do Estado não são as leis, não é a igreja. A igreja cria as leis que ela estabelece para nós que somos crentes. O Estado pode autorizar o que ele quiser, mas não deveria ser uma lei para nós cristãos. Não é a carta aos Gálatas que diz que a lei que nos rege é a lei do coração? Pois é. Nós precisamos converter as estruturas que geram a sociedade. O agir cristão é muito mais profundo, minha gente. Porque essa independência, Estado e Igreja, é importante que tenha. Eles se relacionam, eles conversam. Mas a gente também não se ilude, não. O Estado, quando quer ouvir a igreja, não é muitas vezes porque quer fazer prevalecer dos valores que a igreja prega, não. É por motivos eleitoreiros. Tem muito líder aí de igreja que representa um verdadeiro perigo para o Estado. Por isso, uma certa conveniência no trato. Muito embora hoje nós tenhamos alguns pastores evangélicos que batem de frente com o Estado, não tem medo. Por quê? Porque a gente sabe que para o Estado, ele não quer criar indisposição com aquele grupo religioso, sobretudo porque o país é um país religioso. Porque isso vai repercutir onde? Nos votos. Então ele faz uma política da boa vizinhança, mas a gente não se ilude. Muitas vezes, as estruturas do Estado são naturalmente pecaminosas. Por quê? Porque as pessoas que estão lá são naturalmente desenraizadas de todo e qualquer preceito religioso que seja favorável à vida humana, por exemplo. O aborto não entra em questão para nós. Nós não temos a menor possibilidade de dialogar sobre o assunto. É um valor absoluto. E sobre essa questão não há conversa. Agora, fica nas mãos do Estado. Por mais que a gente diga, por mais que a gente grite, por mais que a gente se manifeste, o Estado pode decidir. É por isso, minha gente, que nós precisamos pensar muito bem em quem nós elegemos. Nós precisamos pensar, respeitando essa autoridade que o Estado tem, a gente precisa colocar homens de bem, caráter. Essa corrupção que nós estamos enfrentando no país é lamentável. Por quê? Porque ela é promovida pelo Estado, pelas pessoas que em nosso nome gestam o país, pelas pessoas que estão lá, aquele grupo de corruptos que está sendo investigado, aquele grupo de pessoas que estavam roubando a Petrobras, os caixas públicos sendo esvaziados por pessoas que foram eleitas por nós e nomeadas por pessoas que foram eleitas por nós. Então, a estrutura cristã, ela perpassa aqui na consciência. Nós temos deputados que nós acreditamos, foram eleitos apresentando-se como cristãos. Que bom! Nós queremos sim ter homens de bem, que tenham condições de fazer esse país ser mais justo, que tenham condições de fazer o país ter condições de caminhar para essa justiça social que tanto faz falta nos nossos dias. E aí nós vamos fazendo essa transformação silenciosa em nós. Você sabe o que eu fico pensando? Com todo respeito a você que me assiste, longe de querer fazer um julgamento, mesmo porque não cabe julgamento aqui. Isso é apenas uma reflexão. Você, por exemplo,
você fica assustado com a corrupção. Mas quando você tem um poder, quando você tem a oportunidade de administrar alguma coisa, com que lisura você administra isso? Às vezes a gente vai na prefeitura porque a gente precisa fazer um determinado reconhecimento de área lá do nosso terreno, uma planta. Vivi outro dia essa situação. A oportunidade que você tem de chegar lá e de fazer uma proposta indecorosa para você poder ter facilidades na autorização daquilo é grande. E o outro que está do outro lado do balcão, que tem autoridade para isso, também pode cair na tentação de viver essa pequena corrupção. A gente pode até pensar, mas não vai fazer diferença, o país já é tão corrupto. É por isso. É por isso. Quando a gente faz a distinção Estado e Igreja, não é que a gente está dizendo que nós não participamos do Estado, não é não. Mas antes, nós temos uma lei que é superior à do Estado, que é a lei do coração. Não tem ninguém me vigiando. Eu não estou sendo vigiado pelo Estado, mas eu sou cidadão de outra atmosfera. Eu sou cidadão do céu. É a cidade celeste, como na obra de Santo Agostinho está especificada de maneira tão bonita. Cidade de Deus, que não é um filme não, viu? Eu sou o cidadão do infinito, já dizia o padre Zezinho. A cidadania que eu carrego é uma anterior, e por isso eu sou um bom cidadão aqui no mundo. A igreja, enquanto peregrina, ela é cidadã sim. Ela participa das regras do Estado, da mesma maneira como ela também tem as suas regras. Nós não queremos que o Estado entre lá dentro da igreja e vá ditar as regras para nós. Nós temos autonomia para criar. Diferente em outros lugares em que a religião não tem a mínima liberdade de ser. São os estados absolutos, né? Que não admitem a religião, que negam às religiões o direito de serem, de estarem presentes na sociedade. Graças a Deus nós não vivemos um lugar assim. Mas eu tenho que viver a minha cidadania celeste diariamente, para que a minha cidadania aqui, humana, histórica, de brasileiro, esteja repercutida. Então aqueles que não creem, aqueles que não estão na mesma perspectiva das leis do céu, eles vivem as leis humanas e por elas eles lutam. Por elas eles lutam. E o Estado está lá para acolher os pedidos deles. Pode ser aprovado pelo Estado, que não muda para o cristão. É igual a infeliz lei do aborto, que nós não queremos nunca que seja aprovada. Porque para nós cristãos, ainda que essa lei venha a ser aprovada, aí eu fico perguntando, quem são as mulheres que abortam? Quem são as mulheres que jogam fora os seus filhos antes de nascerem? Que consideram aquela gestação indesejada um lixo trazendo dentro de si? Quem são essas mulheres? Aí a gente entra naquele território desconfortável de ter de admitir que são muitas cristãs. Muitas delas são cristãs. Mas que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que não me faz observar uma cidadania superior? Que não me faz observar valores que não serão modificados por qualquer outra lei civil que esteja presente? Minha gente, a nossa luta é árdua, é diária. É diária. Você para ser um cidadão do céu e depois exercer bem a sua cidadania aqui. Isso é muito real, viu? Isso é muito verdadeiro. Quando nós assumimos este compromisso diante de Deus, Deus transforma o meu caráter. Eu quero ser um vizinho melhor. Eu quero observar melhor as regras da minha cidade. Eu quero observar melhor as regras do meu país e vou contribuir. Se me foi dado um cargo de administrar qualquer coisa, eu preciso administrar com lisura. Eu não posso permitir que essa corrupção cresça em mim e a partir de mim. Deus transforma o coração humano. Deus transforma o coração humano. Por isso que essa revolução que nós precisamos viver, a gente está vendo uma época de muitas manifestações no Brasil,
Que bom que o povo está manifestando a sua insatisfação. E não é contra a presidente da República somente, não. Eu acho muito cruel quando a gente polariza a nossa manifestação numa pessoa só. Porque às vezes, pode ser que a história nos prove que aquelas pessoas que nós achamos que são as mais culpadas nem são tão culpadas assim. Tiveram lá as suas omissões, de repente não administraram como precisavam administrar. Mas nós precisamos protestar contra a estrutura que está cada vez mais ruída em valores, minha gente, que são altamente que estão negligenciados, e por serem negligenciados, provocam um prejuízo social terrível, que para mim, a coisa mais abominável que pode haver numa sociedade, é o pecado social mais cruel que pode haver, chama-se corrupção. Injustiça. Este pecado, sim, faz mal a quem está do nosso lado. Este pecado, sim, quando nós promovemos, ele tem um poder de destruição que nós não podemos nem compreender, do tanto que ele é nocivo na vida de uma sociedade. Mas não é bonito a gente pensar que, por outro lado, é no canteiro do nosso coração que Deus faz essa revolução? Que toda vez que eu corrijo uma atitude em mim, quando eu escuto alguém que me fez uma correção fraterna, que me aponta algo que em mim eu não conseguia perceber sozinho, é tão bom. Aquela sensação de que você deu um passo na direção de um futuro melhor, humanamente falando, existencialmente falando. Quando a gente identifica que nós superamos uma mazela que antes nos prendia. Verdade. Aquela palavra me abriu os olhos para identificar que eu estava vivendo uma incoerência. Aquela palavra abriu meu coração para que eu tivesse condições de chegar a um território do meu coração que até então eu não havia conseguido chegar. É assim que a gente se assessora. Por isso que nós não podemos admitir que entre nós, cristãos, a gente se trate de maneira tão desrespeitosa. Se quiser identificar se o cristianismo está entre nós, é só você pegar o Evangelho. Compreenda como é que tem de ser a nossa relação. Amistosa, mesmo quando a gente discorda um do outro. Dentro das nossas paróquias, como isso é difícil. Tantos infernos são criados por nós e a partir de nós, porque nos falta caridade no trato com o outro. Nós precisamos cuidar dos bastidores que nos pertencem, dos nossos bastidores religiosos. Porque aqui, neste bastidor, na minha relação com Cristo, é essa que você não vê, quando eu chego, quando saio, no meu dia a dia com Ele, é essa aqui que é definitiva para a minha salvação. Não é isso que a gente faz na televisão, não. O que a gente faz na televisão pode até fazer um bem a quem nos assiste, a quem nos escuta, a quem nos acompanha, mas seria eu muito idiota se eu não quisesse que isso que faz bem a você fizesse bem a mim também. Então é este bastidor aqui deste programa, dos câmeras que estão aqui trabalhando, a oportunidade que cada um de nós tem aqui de construir um mundo melhor, de estabelecer relações de trabalho onde prevaleça essa misericórdia, a fraternidade, o companheirismo. Porque eu não posso pedir que o mundo seja fraterno se eu não decidi ser ainda. Eu não posso exigir que o mundo seja justo se eu ainda não busco nas pequenas coisas da minha vida essa justiça que eu aprendo com o Evangelho e que me coloca a caminho de construir cada vez mais justiça por onde eu passar. É isso que Deus quer fazer na gente. Compreender a misericórdia, o amor dele por nós é isso. É porque é uma alegria infinita para um pai perceber que um filho avançou na compreensão de seus ensinamentos. Não por vaidade dele, não. É porque ele tem consciência que os ensinamentos dele para nós, para mim, para você, essa lei inscrita do coração, essa lei que é inscrita dentro de nós, nas nossas consciências, só vai nos fazer bem. Por isso a misericórdia de Deus é também exigente, porque Deus não quer que a gente perca tempo. Quanto mais eu avançar na compreensão dessa regra que está escrita dentro de mim, que me faz querer
o bem de quem está ao meu lado, que me faz compreender a luta do outro, que me faz compreender o outro como alguém que merece ser respeitado por mim, por pior que seja a sua vida, por pior que sejam os seus erros aos meus olhos. Deixe que ele se entenda com Deus. É diante do Senhor que ele terá de prestar contas. Mas no primeiro momento, o que eu posso fazer é acolhê-lo, é promover a festa do encontro. Quanto mais a gente caminha na direção dessa liberdade interior, que nos permite abraçar e conviver com os diferentes, minha gente, maior é a alegria de Deus ao nos perceber, ao ver a nossa vida e saber que nós estamos compreendendo a sua palavra e a estamos encarnando nos nossos dias. Encarnar a palavra de Deus na nossa vida, encarnar essa oportunidade de salvar o mundo através da palavra que a gente diz, do olhar que a gente oferece, do abraço que a gente se dá. Que Deus abençoe o nosso coração e nos proporcione cada vez mais a luz necessária para que a gente chegue ao lugar que Ele tem preparado para nós. Que a gente faça o mundo avançar. Que o ódio do grupo islâmico, desse grupo que tem causado tanto terror pelo mundo afora, não encontre espaço para crescer dentro de nós. Que as divisões que o mundo tem vivido e enfrentado e criado a cada dia uma nova, não seja reproduzida por mim, nem por você, nos relacionamentos que a gente estabelece. Muito obrigado. Que Ele nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.